Fala galera do Audiomoções, tudo jóia pessoal? Pessoal, tô respondendo aqui para vocês algumas perguntas, tá? Que eu achei importante responder para vocês aí. Vou responder por vídeo, tá? Porque senão acabo não dando tempo aí para mim poder ficar escrevendo muito. Então vou responder para vocês por vídeo, tá? Desculpa a demora aí, mas eu peguei uma virosinha aí, tá? Então acabei ficando meio de boa aí esses dias aí que eu tava meio zicado, tá? Mas estamos aí já, vamos ter a nossa live, tá? Já tô começando a dar uma melhorada, então a gente vai conseguir fazer a live hoje. Mas eu vi aqui algumas perguntas, né, que vocês deixaram para mim aí, e eu já vou responder para vocês aí, tá? Então vamos lá. Tá faltando uma aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Que não tá aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Estranho. Aqui não tá aparecendo para mim uma pergunta, mas eu vou responder depois, mesmo assim, tá? Então, primeira pergunta aí é do Jefferson, beleza, Jefferson? O Jefferson tá falando que um dos filhotes dele que nasceu na fêmea, tá? O filhote dele está com a cabeça mexendo, né, em movimentos circulares, tá? Ele perguntou para mim o que poderia ser isso, tá? Jefferson, o ideal nesse caso, tá? Seria, logicamente, você fazer um exame, né, parasitológico, etc, aí nesse pássaro. Porém, eu acredito, tá? Que esse seu pássaro aí possa ter uma má formação, tá? É muito comum, muitas das vezes, o pássaro que ele tem alguma má formação, principalmente agora no final de temporada, né, que às vezes o filhote não vem tão forte, etc, ele tem algum tipo de degeneração, tá? Então esse fato do filhote ficar às vezes girando a cabeça, naquele movimento incoordenado, pode ser uma má formação, tá? Principalmente parte do sistema nervoso, tá? Mas também pode ter a ver principalmente com doença bacteriana, salmonelose, paravirose, entre outros, tá? Eu não vou falar para você talvez Neocastro, que provavelmente não é Neocastro, tá? Mas o que eu faria no seu caso? Se você tiver um veterinário, correr no veterinário para fazer uma avaliação, tá? Mas, cara, de primeira, tá? A primeira coisa que eu faria com esse pássaro seu aí, primeiro, eu colocaria uma papinha separada para ele, separaria ele dos demais filhotes, tá? E faria uma papinha para ele. A quantidade da papinha que você for dar diariamente, tá? Eu não sei se você faz uma, guarda e vai fornecendo, ou se você faz várias, né? 2 por dia, 3 por dia, etc, tá? Mas o importante é que nessa quantidade de papinha que você forneça durante o dia, você coloque ali 3 gotinhas de Enroflex ou Piosana antibiótica à base de enrofloxacina, tá? Mistura bem, você vai pegar também suplementação com vitamina E e vai pingar, tá? 3 gotinhas nessa quantidade de papinha feita já, tá? Faz a papinha e faz isso daí. Não pode passar, tá? De 3 gotas aí na papinha, o Enroflex, entendeu? Ou o Piosana, que é a mesma coisa aí, tá bom? Você vai misturar e vai oferecer esse antibiótico para esse seu pássaro aí por 7 dias, tá? A suplementação de vitamina E você pode estender mais ou menos aí por 10 a 15 dias para esse filhote. Fechou? Observe as fezes do filhote, veja se não estão aquosas, se as fezes estiverem normais, tá? Você só entra com o Enroflex. Eu acho, tá, de primeira, a melhor coisa a estar se fazendo caso você não tenha acesso a um veterinário especializado, tá bom? Mas eu acredito particularmente, pela experiência que eu já tive, tá, que pode ser um problema de má formação, tá bom? Isso pode acontecer, né? Tanto que os outros filhotes aí que você teve não tem problema nenhum, né? Então pode ser sim um problema às vezes de uma má formação nesse filhote, tá bom? Isso ocorre, tá? Isso é uma coisa normal que ocorre e principalmente às vezes no final de temporada, tá? Esse ano tá um pouco atípico, então você pode ter filhotes aí mais fracos, às vezes nascendo de uma fêmea, etc, tá? Então não é algo para você estranhar tanto de estar acontecendo. Fechou? Um grande abraço. Qualquer coisa, só entra na nossa live à noite aí, Jefferson. O Raek, beleza, amigo? Ele tá perguntando assim, ó.
Então, Ale, a suplementação com VitaGold após a muda, observei o seguinte. Tive um curió em que fiz o tratamento por 7 dias consecutivos e a disposição de cantar aumentou bastante após o prazo. Com 3 dias de suplementação já notei uma diferença. Porém, esse curió já tinha passado do período de descanso e apresentou dificuldade em abrir o canto no início do período reprodutivo. Talvez a aplicação da vitamina deve ter ocorrido em uma situação oportuna, em que o pássaro estava precisando de um estímulo nutritivo para aumentar o desempenho, diferente quando aplicado um mês após a muda, em pleno período de descanso com o nível de testosterona reduzido. Peço para corrigir se estiver errado. Agradeço, tá? Jefferson, o Garrenck, cara, sim, tá? Acontece isso sim, se você suplementa às vezes com o VitaGold, tá? Se ele tá com uma deficiência, porque o VitaGold ele tem vitamina E também, tem vitamina D, né? E etc. Complexo B, então sim, tá? Se o seu pássaro às vezes está precisando de um up, ele vai dar uma levantada, principalmente às vezes no final da temporada, ou às vezes no início da temporada, quando o pássaro não esfriou ainda, tá? Então sim, ele pode ter uma certa melhora, começar a querer bater um fogo, quando ele ainda não está com os hormônios totalmente baixos, beleza? Então é normal essa resposta aí que você teve, né, com o seu curió, tá? Pode acontecer com outras espécies também, beleza? Um grande abraço. A próxima pergunta aqui vai ser do... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Opa, pera aí. Esses filtros aqui tem hora que falar para você, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, que esse filtro aqui não tá funcionando corretamente aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que tá dando esse bug aqui, né? Tá cheio de bug esses... Olha lá, não tá funcionando o filtro. Tô colocando aqui. Não tá funcionando o filtro para membros aqui. É brincadeira, viu? Agora foi, tá? O Pedro Correia, beleza, Pedro? O Pedro falou assim, ó. Boa tarde, meu amigo Alexandre. Posso fornecer sorgo, né, aos meus azulões? Quais os benefícios e em que frequência? Muito obrigado, fica com Deus. Pedro, pode oferecer sorgo, tá? Não precisa de oferecer muito, tá? Você pode oferecer uma vez por semana, em pouca quantidade. O sorgo ele é basicamente igual ao milho nutricionalmente falando, tá? Porém, o sorgo tem uma coisa que são alguns antinutrientes. Ele é muito rico em tanino, em flavonoides, antocianinas, etc, tá? Que são substâncias que vão atrapalhar a absorção de alguns nutrientes caso você esteja fornecendo direto, tá bom? Então, como enriquecimento ali, ambiental da dieta, para o seu pássaro pegar uma alimentação diferente, você pode sim oferecer uma vez na semana, tá? Que você não vai ter problemas. Se você quiser oferecer sempre, você coloca mais ou menos 5% apenas, tá? Da dieta, ou seja, umas 50 gramas em 1 kg de mistura de sementes, tá bom? No máximo 100 gramas em 1 kg, fechou? Mais do que isso eu já não recomendo, porque o uso contínuo você pode ter aí uma menor absorção de alguns nutrientes devido a esses fatores antinutricionais aí, tá bom? Um grande abraço. O Ricardo do canal, vamos lá, Ricardo, tudo jóia? Vamos lá, ele tá falando assim, ó, boa tarde, estou tratando de um filhote de canário na papa, a fêmea escapou. Puxa, escapou essa fêmea? Eram 4 filhotes e estavam com 3 dias de vida, os 3 que morreram. Foi no intervalo de 2 dias após eu começar a tratar no bico, não sei se foi falha minha ou por frio, pois não tem estufa. Provavelmente foi, tá? É frio, tá bom? O pássaro só pode ficar sem a estufa, por exemplo, a partir de 6 dias de vida, tá? Até com 5 dias, às vezes, se você enrolar ele, né, num paninho, colocar ali uma garrafa PET quente, né, enrolar um pano e colocar dentro da caixinha, o calor pode até manter ele durante a noite, tá?
mas dificilmente, tá? Antes de estar saindo aqueles bulbos de penas já, ele costuma ter um controle térmico muito ruim, então provavelmente morreu por causa disso, ok? Vamos lá. Tá. Aqui todas as minhas canárias trato. Se não tratar, eu descarto do plantel. Confesso que quando acontece alguma coisa errada com a fêmea e tem filhotes, eu sou obrigado a abandonar, pois não tenho tempo. Mas dessa vez estou abrindo uma exceção, cara. Então, o filhote que sobreviveu hoje está com 12 dias, está a coisa mais linda, forte, saudável e muito esperto. Está sendo trabalhoso, mas está valendo a pena. Ele até parece que conhece quando vou trabalhar. Cara, bom, já contei a história toda. Agora vai a pergunta. Eu estou dando a papa CC Album, fornecia de hora em hora. Aí percebi que estava acumulando ar no papo. E eu fazia a remoção do ar com massagem. E saía tudo, mas isso estava acontecendo toda vez que tratava. Eu resolvi diminuir a quantidade na hora de tratar. Só que passei a dar de 30 em 30 minutos. Ele não resolveu nada. Continua acumulando ar no papo. Eu tenho que fazer a remoção do ar toda vez que trato. Eu percebi só uma coisa. Quando forneço a papa bem firme, não acumula muito ar. Mas se for mais mole, vira uma bexiga. Então, acumular no papo com seringa é uma coisa normal. Eu tenho que me preocupar e dar alguma medicação, pois fora isso ele está ótimo. Estou levando ele para o escritório para tratar lá, pois moro sozinho e não tenho ninguém para tratar. Ele já virou o xodó da turma e o mascotinho. Ele vai com todos e gosta de ficar coçando a cabeça dele. Todos que sempre me criticou por eu ter aves em cativeiro estão vendo o lado bom da criação e preservação. Bom, desculpa do textão tão grande, mas além da pergunta, eu queria compartilhar essa experiência que estou tendo pela primeira vez em 35 anos de criação. Graças às lives que assisto sua, me fez ver que dá para salvar filhotes sem a mãe. Mas preciso aprender muito ainda. Se você fizer o favor de me responder na live, eu agradeço, pois lá eu vou entender melhor. Só mesmo a questão do ar no papo. Cara, a experiência só queria compartilhar com você e te agradecer por tudo. Depois de velho, você está ensinando muito e melhor, me abrindo a cabeça para novos conhecimentos. Um abraço. Pô, show de bola, tá? Muito obrigado aí. Pô, cara, para mim é a melhor coisa que tem, né? Poder passar para vocês aí um conhecimento, né? Que agregue, né? Que faça vocês aí crescerem como criadores, né? Ficarem mais profissionais, porque a criação ela precisa disso, né? De uma profissionalização, tá? Da gente realmente ter um conhecimento um pouco mais técnico, mais abrangente, né? Para a gente conseguir, logicamente, salvar mais filhotes, né? Ter uma produtividade melhor, né? Criar mais, etc. Tá? Então o conhecimento é essencial para isso e fico muito feliz aí que vocês estão tendo ótimos resultados aí. Cara, em relação ao ar no papo, o que você pode estar fazendo? Tá? Primeiro, você pode estar com problemas aí de papa fria, tá? Então, se você estiver oferecendo a papa sem ela estar na temperatura correta, ela pode fermentar, tá bom? Porque ela fica muito tempo parada no papo do seu filhote. O fato dela estar morna faz com que, né, a digestão do seu filhote seja mais rápida, tá? Você não tem impactação do filhote. Então é interessante, primeira coisa, corrigir talvez a temperatura da papa. Se você está fazendo a papa, está deixando no cantinho para tratar, tá bom? Isso pode ser. Outra coisa interessante também, não pode dar ela muito aguada, tá? Naquela proporção que fala. Você faz mais ou menos aí 2:1, tá? Ou faz numa consistência um pouquinho mais firme essa papinha e diminui a quantidade da papa, tá? Se você está percebendo que está acumulando ar, né? Está tendo algum tipo de fermentação, então você pode diminuir a quantidade. Observe se você, se dentro ali, né, do bico da ave está bem vermelhinho, tá? Se estiver bem vermelhinho, show de bola. Só manter. Caso não tiver vermelho, estiver meio sem cor, esbranquiçado, eu aconselho a você, tá, na papinha, estar colocando 2 gotas, tá, de nistatina, tá bom? Mistura na papinha e vai fornecendo para ele, que pode ser, tá, um pouco de cândida albicans, tá? Pode ser que você tenha aí um probleminha com cândida nesse filhote, tá bom? Mas se não tiver, você não coloca, tá bom? Qualquer dúvida, você fala comigo então na live e aí eu vou estar respondendo aí para você, tá? Com maiores detalhes, caso você quiser. Fechou? Pessoal, então vai aqui esse vídeo aí, tá? Fiz agora para vocês aí. Um grande abraço. Para você que ainda não é membro do canal, entre já no canal, tá? Não fique perdendo tempo, porque hoje nós temos live durante a noite. Então você, se for membro, você pode fazer sua pergunta
e ser respondido ao vivo, tá bom? Um grande abraço e vejo vocês à noite aí. Valeu, pessoal!